Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 4 de abril de 2021. O presidente Bolsonaro é um estrategista. Posto que você já ouviu muita gente dizendo aí nos grupos e nas redes sociais, né? Pois é, mas no vídeo de hoje eu vou provar para vocês que o presidente Bolsonaro não é um estrategista e não tem nada de errado nisso. Bom, gente, eu vou parar de pedir para vocês doarem para o Pix e se inscreverem no meu canal do Telegram aqui no começo do vídeo, porque tem gente reclamando que eu falo demais desse assunto. Então prometam para mim que lá no fim do vídeo vocês vão se lembrar de se inscrever no meu canal do Telegram e de doar para o Pix do canal, ok? Vamos lá, gente. Vingança é um prato que se come frio. Você diria que o conteúdo desta frase é tático ou estratégico? O conteúdo dessa frase é estratégico. O que há implícito nela? A ideia de que um inimigo me causou um dano e eu pretendo me vingar. O indivíduo tático, o indivíduo reativo, impulsivo, emocional, ao sofrer um dano causado por um inimigo, reage imediatamente. Dá uma porrada, faz alguma coisa, uma declaração impensada, enfim, alguma coisa para responder ao dano causado imediatamente. O indivíduo estratégico pensa, absorve o dano, planeja comer o adversário, o prato frio, lá na frente, quando ele estiver distraído, desarmado, despreparado, quando ele tiver esquecido da sacanagem que fez e, portanto, quando o meu contra-ataque será muito mais eficaz, porque o pegará desprevenido. Estratégia, então, é um objetivo de longo prazo, para o qual eu executarei ações táticas de curto, médio e longo prazo para preparar a consecução do meu objetivo, para atingir o meu objetivo lá na frente. O estrategista é frio, calculista, pensa antes de agir, não age por impulso, não reage a qualquer ataque, pelo menos não imediatamente. Essas são as diferenças básicas entre tática e estratégia. Ambas fazem parte do jogo político e do jogo militar. Muito parecidos, os dois muitas vezes é comum que se usem linguagens de um meio para explicar as coisas do outro meio. Linguagem militar para explicar ações na política. Não há nenhum demérito em ser tático, assim como não há nenhum mérito em ser estratégico. Aqui não vai nenhuma crítica ao presidente. Vai apenas uma análise que visa iluminar algo que talvez as pessoas que chamam o presidente de estrategista não tenham percebido. Ser tático, ser rápido, pensar rápido e agir rapidamente para solucionar problemas é um mérito também. O presidente Bolsonaro, por exemplo, já salvou a vida de um soldado que estava se afogando quando ele estava no quartel. Para salvar alguém que está se afogando, muitas vezes você não pode pensar. Você vê a cena, percebe o perigo e tem que pular na água imediatamente, caso contrário a pessoa se afoga. Há um mérito nessa qualidade e não um demérito. Mas para a gente entender o jogo político, para a gente perceber, analisar o comportamento do presidente Bolsonaro e o que está acontecendo com o governo, é preciso que a gente entenda com precisão estes conceitos, a diferença entre eles, porque quando a gente domina estes conceitos, a gente adquire capacidade própria de analisar os acontecimentos e às vezes até de prever como o presidente Bolsonaro talvez vá se comportar e antecipar acontecimentos, enxergar na frente. Esse é o nosso objetivo aqui, como eu tenho dito, sempre mostrar para vocês talvez dimensões do jogo político que vocês não estejam percebendo pela falta de experiência, eventualmente por não terem estudado os textos da teoria política, enfim. Para fundamentar o que eu estou falando, eu vou me valer de duas pessoas que são experientes, um militar e um político. Numa entrevista em maio de 2019 para a CNN, o general Ramos, se você não sabe, o general Ramos é amigo pessoal de longa data do presidente Bolsonaro, razão pela qual
ele está em cargos-chave no governo, respondeu a uma pergunta dos jornalistas dizendo que o presidente Bolsonaro tem uma personalidade reativa. Com ele bateu, levou. Ou seja, esta não é uma característica de um indivíduo estrategista. É uma característica de um indivíduo que age taticamente, por impulso. Reage à primeira ação que lhe é contraposta. Outra pessoa muito experiente, muito inteligente, astuto, que falou dessas características do presidente Bolsonaro é o Roberto Jefferson. Vou repetir aqui um trecho de um vídeo que eu já botei aqui no meu canal, de onde vem a força do presidente Bolsonaro. Vou botar o vídeo aqui em cima, recomendo que vocês revejam, mas vou trazer de novo o trecho em que Roberto Jefferson descreve a personalidade do presidente Bolsonaro. Vejam aí com seus próprios olhos, ouçam com seus próprios ouvidos. Porque o Bolsonaro não tem malícia. É engraçado no Bolsonaro que ele não tem essa malícia política de ver esse tipo de construção conspiratória. Ele não tem essa coisa dolosa do Fernando Henrique, essa coisa dolosa que o Rodrigo Maia já tem, apesar de ser jovem, mas tem o pai na política, foi político muito tempo, pai prefeito do Rio, então já tem aquele dolo, aquela maldade política. O Bolsonaro sempre foi um artilheiro, sempre foi um combatente de frente, nunca um articulador de fazer o mal, um Temer, que vai mexer um peão no tabuleiro, pensa qual é a atitude, qual é a consequência, o que vai acontecer na 5ª julgada, na 6ª julgada, na 10ª julgada, já mede na frente. O presidente Bolsonaro é rompedor, ele é franco, ele é sincero, ele é honesto na maneira de ser e é honesto na maneira de agir. Bom, gente, a entrevista do General Ramos, se vocês derem uma busca aí no Google, acho que vocês vão achar. A entrevista do Roberto Jefferson eu tinha gravada aqui, está aí para vocês. O presidente Bolsonaro, portanto, é reativo, emocional, intuitivo. Nada disso é característica de um indivíduo que age racionalmente. No entanto, há, na experiência recente do presidente Bolsonaro, ações estratégicas. E eu vou lembrar a vocês ou chamar a atenção para elas. Uma delas foi a estratégia eleitoral vitoriosa do presidente Bolsonaro. Qual foi a aposta naquela eleição? Gente, o marketing político tradicional, ele trabalha com uma lógica que é a lógica de adaptar o candidato às pesquisas, né? Lulinha, paz e amor. O Lula era um candidato nas eleições que ele perdeu, radical, barbudo, feioso, cheio de traquejos de sindicalista e nunca conseguia passar dos 30% dos votos. Perdeu 3, 4 eleições antes de vencer. Então, o que fez o Duda Mendonça, o marqueteiro do PT? Repaginou o Lula, adaptou o Lula ao que as pesquisas demandavam. Trouxe o Lula mais para o centro, vestiu terninho Armani, botou perfumezinho, penteou o cabelo, fez a carta aos brasileiros, reposicionou o Lula para agradar uma fatia do mercado e Lula venceu. A estratégia vitoriosa do presidente Bolsonaro em 2018 foi totalmente diferente dessa do Lula. A aposta do estrategista do presidente, que até onde eu sei foi o Carlos Bolsonaro e não o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro executou a estratégia, foi de que o sentimento anticorrupção, antipolítica, anti-PT presidiria a eleição de 2018, ou seja, que o sentimento preponderante do eleitorado era esse, que, portanto, o presidente Bolsonaro, ao invés de querer se repaginar como o Lula fez, ele teria que se apresentar exatamente como ele é, um indivíduo avesso à política, política aqui no sentido como ação inautêntica de indivíduos dissimulados que tentam esconder o que são para agradar. O presidente exacerbou essas características pessoais a que eu me referi, impulsivo, reativo, né? Uma pessoa que bateu, levou, características que coincidem com essa imagem de um indivíduo antipolítico, antissistema, de um cara diferenciado e que, portanto, se conectou com o sentimento da população na eleição de 2018 e ele executou essa estratégia com maestria ao longo da eleição e venceu. Teve, claro, também o mérito do uso da internet, que ninguém usava, eu já falei disso aqui em outros vídeos.
O presidente, portanto, foi executor de uma estratégia que, repito, até onde eu sei, saiu da cabeça do Carlos Bolsonaro. Vamos agora observar a questão da estratégia e da tática no exercício do mandato do presidente Bolsonaro. Toda a primeira parte do mandato do presidente, praticamente 1 ano e meio de mandato, até maio de 2020, a lógica da ação tática do governo era repetir o que vinha sendo feito na eleição, ou seja, confrontar o establishment, comprovar que o presidente era um presidente antipolítica, antissistema, jogar as ruas contra o establishment, jogar as ruas contra o STF, jogar as ruas contra o Congresso para fazer avançar a agenda e a pauta em nome da qual o presidente havia sido eleito. Pois bem, em maio de 2020 houve, já falei aqui, quem assiste os vídeos aqui no canal já ouviu isso trocentas vezes, mas é preciso dizer. Em maio de 2020 houve aquela tentativa de intervir no STF usando o artigo 142. A imagem principal desse acontecimento foi o presidente andando a cavalo na rua, lá em Brasília, em frente aos manifestantes no QG do Exército. A jogada fracassou, como se sabe, porque os comandantes do Exército não deram aval para o presidente intervir no STF e o governo mudou. E a mudança que se processou a partir dali é uma mudança estratégica. O presidente começou rachando o Centrão, trazendo um pedaço do Centrão para dentro do governo e com isso barrou o impeachment. Sim, porque depois daquela tentativa de intervir no STF, Rodrigo Maia, os membros do STF, a oposição, tentaram empichar o presidente. Só não conseguiram porque o presidente, taticamente, reagiu desta forma. Foi lá e rachou o Centrão, tirou um pedaço da base de apoio do Rodrigo Maia e impediu. Na época, ninguém percebeu, mas este movimento em direção ao Centrão era o início de uma estratégia de longo prazo. Qual era a estratégia? Eleger os presidentes da Câmara e do Senado para rachar a aliança do Congresso e do STF. O Rodrigo Maia se apoiava, Rodrigo Maia e a esquerda até hoje, quando quer fazer oposição, recorre ao STF. Então, existia uma aliança do Congresso com o STF contra o Executivo. Agora existe uma aliança do Executivo com o Congresso. O presidente separou STF e Congresso. Vejam que essa ação levou lá de junho de 2020 até o início de 2021, quando finalmente o presidente conseguiu eleger Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para o comando do Congresso. Perceberam a diferença entre tática e estratégia? Ou seja, estabeleceram um objetivo de longo prazo que durou 8 meses, né, de junho até fevereiro, junho de 2020 até fevereiro de 2021, para se concretizar. E nesse meio tempo, ações táticas de cooptação da base do Centrão para ampliar a base de apoio de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco e vencer as eleições do Senado. A partir dali, o jogo mudou. Percebem, repito, a diferença entre tática e estratégia? Pois bem, agora acabamos de vivenciar uma outra jogada tática que deve estar correspondendo, vamos observar, a um outro movimento estratégico. Estava, como eu já disse aqui nos meus vídeos recentes, confirmados pelo próprio presidente, em curso uma nova tentativa de derrubar o presidente. O presidente reagiu impulsivamente. Eu já disse aqui, uma das tentativas era derrubar o presidente alegando incapacidade mental, a outra era alegando que ele gerencia irresponsavelmente as contas públicas. A oposição querendo achar atalhos legais para remover o presidente rapidamente. O presidente agiu impulsivamente, atabalhadamente? Não. O presidente agiu estrategicamente na moita e fez essa reforma ministerial sobre a qual eu já falei nos vídeos anteriores aqui no canal. Ou seja, reconfigurou o governo, se reposicionou, retomou as rédeas do jogo político. No vídeo que eu falei sobre isso, ele retomou a iniciativa. Se quiserem, procurem aí no canal e vejam o vídeo. Consequentemente, adquiriu condições para comandar o jogo no próximo período.
Lendo as informações na imprensa diariamente, como eu costumo fazer, o que eu ouvi dizer é que toda esta reconfiguração e essa movimentação tática com vista a objetivos estratégicos que nós vamos descobrir lá na frente, saiu da cabeça de quem? Do presidente Bolsonaro? Não. Saiu da cabeça do general Ramos e do Arthur Lira. Ambos configuraram junto a movimentação toda que resultou na reforma ministerial recente e na mudança do comando das Forças Armadas. Espero ter esclarecido para vocês então qual é a diferença entre estratégia e tática. O presidente não é um estrategista, mas como bom militar ele está sim executando as estratégias traçadas. Na campanha eleitoral vitoriosa, executou uma estratégia criada por Carlos Bolsonaro. Nesse movimento que o governo está fazendo de meados de 2020 até agora, ele, ao que tudo indica, está executando uma estratégia que saiu da cabeça do general Ramos, por vezes em colaboração com Arthur Lira. E está dando certo. Mas, gente, sinto muito decepcioná-los. O presidente é tudo, tem vários méritos, tudo que vocês quiserem, mas estrategista ele não é. E não há nada de errado nisso. É apenas importante que a gente compreenda a natureza da pessoa humana para saber ler, interpretar os seus comportamentos e, quem sabe, até antecipar os seus gestos e atitude. Tenho certeza que o presidente Bolsonaro, às vezes, até deve ter dificuldade para se conter, para não explodir, para não querer sair na porrada com governadores, prefeitos ou gente do STF, contendo o seu impulso, a sua natureza interior, para disciplinadamente obedecer à estratégia que foi traçada e que visa, observem aí, no médio e longo prazo, conter o excesso de poder do STF, aprovando leis no Congresso para isso. A conferir. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, se você aprendeu algo novo, desvelei aqui para você uma dimensão da política que você ainda não havia percebido, faz um pix aí, ajuda o canal. O canal cresce com a sua doação, o canal cresce com o seu compartilhamento. Inscreva-se no meu canal do YouTube, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, onde você recebe diariamente os links das notícias do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã, se o YouTube não tocar sineta para avisar você e você estiver no meu canal do Telegram, você vai ver que eu posto o link lá assim que o vídeo entra no ar e você não perde o meu conteúdo. O comentário de hoje era esse. Até o próximo.